Direto da redação. Eu estou com o economista Wilson Souza em Brasília e eu vou interagir com ele a partir de agora. Aqui, cumprimento, dando bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes. De volta à capital, Roberto, que eu estava no Rio de Janeiro. Muito frio aí, quando eu chego aqui tá muito frio em Brasília também, Roberto. Muito frio. E ontem você estava numa resenha boa, você estava lá no samba de Macumba, lá na casa de Jorge, disse que você subiu na mesa, tirou a camisa. Meu Deus, que homem é esse? Olha aí, tava aí ontem, tava por conta. Matilde tá contando tudo, você estava na boca de Matilde hoje, amanheceu na boca de Matilde aí, ó. Mas é legal o espaço lá, não é? É muito legal lá, eu cheguei, estava tendo uma gravação audiovisual, e o Fernando Tuniol, que é o dono da casa, né? Não, eu sei aqui e tal. Eu falei, acabei de chegar do Rio, não, vem pra cá. E acabei indo lá e foi muito bacana, que é um trabalho que ele faz lá, né, na casa de Jorge, né? Ele tem é uma casa de samba, mas ele está diversificando, né, para vários temas agora. Vai ter sertanejo, vai ter rock, vai ter tudo. Mas esse é o samba de Macumba, né? Vai e ser o pessoal um dia na semana vai ser dedicado ao samba de Macumba, é isso? Toda segunda-feira, vai ser toda segunda-feira. Esse grupo vai estar lá fazendo esse trabalho lá, né? E aí eles são por episódios, né? Cada segunda-feira vai ser um tema deles, enfim. E tava bem animado ontem lá, tava bem bacana. Ah, muito bom. Olha aí que bacana. Muito bacana. Roberto, você vir na Brasília, você já está convidado, né? Vou lá. A estar lá na segunda-feira. Segunda sem lei. Lá não tem lei de Alexandre de Moraes, Roberto. Pelo menos até o momento em Brasília lá, o Alexandre de Moraes. Lá ele não manda. De Moraes não está mandando. Lá não manda. Na casa de Jorge, o Xandão não manda. Xandão não manda na casa de Jorge. Olha, mas eu vou a Brasília e vou fazer questão de chegar aí na segunda-feira, porque eu quero ir na casa de Jorge conhecer o espaço. Wilson, você está agora em Brasília essa semana, já os trabalhos recomeçam em Brasília, você está no Rio, estava a trabalho também, e começa aí com o Instituto Coalizão, porque o Instituto Coalizão, que é um instituto que reúne 3.800 empresários do Rio de Janeiro, né, uma frente muito ampla aí, discute negócios, aponta, assim, faz uma conexão com Brasília, com o exterior, com várias conexões, agora também vai oferecer cursos online. Então você está numa missão muito grande aí pelo Instituto agora Coalizão, como diretor institucional, e tem um escritório em Brasília. Explica melhor como funciona esse escritório em Brasília, Wilson. Então, Roberto, a gente acabou fazendo essa conexão entre Rio e Brasília, né? Porque o Instituto Coalizão, como você bem falou, a gente está agregando, né? São vários empresários, são várias frentes, né? A parte de educação aí também, como está oferecendo cursos online, né? Não só a maioria dos cursos técnicos também, mas também curso a nível superior. Mas além disso, Roberto, a gente participou aí da Feira do Agronegócio, Rio Mais Agro. Vamos estar fazendo um evento aqui em Brasília junto com o IPGEM, que vai ser um evento, um fórum, na verdade, de óleo e gás. Aqui também a gente vai fazer isso depois do COP30, né, lá para o meados de novembro. E assim, esse nosso escritório aqui, né, está funcionando aqui no Lago Sul, na QI11 do Lago Sul, é justamente para receber aquele empresário, né, que quer vir fazer essa conexão com Brasília, né, os secretários do Estado, os secretários do município e o secretário Roberto e os prefeitos de todo o Estado do Rio de Janeiro. O que a gente quer é fazer um trabalho junto à bancada, né, dos parlamentares aqui em Brasília para a gente poder avançar, principalmente com um projeto de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. A gente está tentando, Roberto, buscar, né, resgatar, né, essa memória afetiva que nós temos do saudoso do Rio de Janeiro, quando nós tínhamos aí grandes empresas do mercado financeiro, bolsa de valores, funcionava tudo no Rio de Janeiro, e a gente está querendo resgatar, né, toda essa transformar isso numa unidade. E o Instituto Coalizão Brasília, né, do qual você também foi convidado a participar aqui como nosso diretor de comunicação e marketing, que é uma honra a gente estar fazendo esse trabalho junto aqui também, vai motivar, Roberto. A gente vai juntar aí os empresários, os políticos, os secretários, principalmente o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, dos municípios aí do interior do estado, para a gente estar realmente levando projetos, né, satisfatórios para a população, né? A gente tentar minimizar, Roberto, esse grande momento ruim que o país está passando economicamente, né? A gente está vivendo um drama econômico, mas a gente está aqui nessa missão de juntar com os parlamentares. Estamos sendo abraçados
pelos parlamentares aqui em Brasília, o que é muito importante isso. O nosso presidente, Luiz Cláudio Leão, que você conhece bem, né, estávamos aí no Rio de Janeiro, participamos aí de fórum aí do BRICS também, né, no fórum aí com a Índia, com o Vietnã também. Então, assim, a gente está nesse momento agora também com a Michele, ela que vai ser nossa diretora internacional, né? Ela vai fazer essa conexão para a gente estar evoluindo e trazendo projetos, Roberto. Eu estive num fórum aí do BRICS aí com o Vietnã e eu fiquei impressionado a quantidade de coisas que o Vietnã está produzindo, principalmente na questão do vestuário, questão do couro, e essa conexão com o Brasil. Então, muitas vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo, né, economicamente por volta, porque a gente está aqui pautando sempre a pauta das questões, que são tantos problemas que acontecem no nosso país, e, na verdade, essa conexão, essas frentes, principalmente aqui em Brasília, tem algumas frentes parlamentares, Brasil-China, Brasil-Israel, e tem muitas coisas que a gente pode estar trazendo. Por exemplo, essa questão da educação, dos cursos online, você viu que o pessoal já está trazendo uma escola, um modelo chinês de uma escola para o Brasil. E é isso, Roberto. Então, o Instituto Coalizão é isso. A gente quer realmente fazer essa coalizão, né, entre os empresários, entre os políticos, e aqui em Brasília, nenhum lugar melhor do que aqui para a gente estar nos conectando, né, a nível de governo federal, a nível de judiciário, né, as esferas do poder. Wilson, agora eu vou chamar a atenção para você, já que a gente está falando em negócio, falando em mercados, vamos analisar um pouquinho aqui o mercado nacional diante do impacto desse tarifaço do Donald Trump. Eu vou chamar duas reportagens aqui que você vai assistir comigo, daqui a pouquinho a gente vai comentar, porque são as consequências que o mercado já está enfrentando. E a gente vai dar uma analisada nessa conjuntura aí, porque merece. Porque no momento que você tem um instituto que tenta fomentar negócios, você tenta revitalizar a economia do Rio de Janeiro, resgatando os tempos áureos do Rio, resgatando, trazendo bolsa de valores para o Rio de Janeiro, você se defronta com algumas questões que são assim paralelas, que pode assim representar um desafio. Mas vamos aqui à primeira reportagem, que é o caos que está sendo provocado nos portos brasileiros por conta desse anúncio do tarifaço. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, pelo menos 1.500 toneladas de peixes e frutos do mar deixaram de embarcar desde o anúncio. Toda essa carga, né, de acordo com a Abipesca, estão distribuídas aqui no Porto do Pecém, que fica na região metropolitana de Fortaleza, como também nos portos da Bahia e Pernambuco. As empresas decidiram a paralisação porque elas temem que as mercadorias não cheguem ao destino antes da vigência da taxa, permanecendo em trânsito durante esse período, já que as novas tarifas têm previsão para começar aí no dia 1º de agosto. Representantes do setor aqui no Ceará já declararam que devem procurar novos mercados para poder driblar essas imposições do mercado norte-americano. Além dos pescados, outros materiais também deixaram, outras cargas também deixaram de embarcar nos últimos dias. De acordo com uma empresa especializada em despacho aduaneiro e frete internacional, contêineres com mel e cera de carnaúba também estão entre os principais itens exportados aqui no Ceará para os Estados Unidos, também deixaram de exportar nos últimos dias. O Ceará, somente aqui nesse começo de 2025, já exportou mais de $1 bilhão para os Estados Unidos. Wilson, isso aí você veja o seguinte, é o Ceará com pescado, mas se você for aqui ao Espírito Santo, no Sudeste, você vai encontrar ali os exportadores de mármore apavorados, você vai encontrar o pessoal que exporta carne apavorado, café apavorado, você vai encontrar o pessoal que exporta minério, que exporta aço, todo mundo apavorado diante disso daí. Por quê? Está acostumado, tem o mercado, está ali, já tem os fregueses, porque agora tem que mudar a rota, você tem que buscar outros países. Mas a pergunta que eu lhe faço, Wilson, você acha prudente algum brasileiro, algum setor, algum segmento nesse momento ficar fomentando essa guerra, ou comemorando o resultado dessa guerra comercial? Roberto, é lamentável, né, tudo isso que está acontecendo, porque o que a gente observa nesse cenário aí é que é uma questão política, né? É uma questão política e aquela velha frase, tudo pelo poder. Eu realmente fico a lamentar tudo que está acontecendo. Você vê uma reportagem dessa, o pessoal do pescado, o pessoal do café, o pessoal da carne, enfim, Roberto, o agronegócio, né, em toda a sua conjuntura. Por que isso, Roberto? O que está acontecendo? Isso quebra as empresas, quebra o país. E quando você vê, né, políticos, né, batendo palma para essa questão, você vê eu vou falar, Roberto, que é uma direita extremista, né, que está chegando ao ponto de prejudicar o país para poder retornar ao poder.
Então, assim, realmente é uma ação que eu achei muito ruim, né? Eu acho que mas na verdade foi um tiro no pé, Roberto, porque é uma ação que, né, no governo federal a gente já vem enfrentando aqui, né, um processo econômico difícil, né, com o ministro Haddad, junto com o Banco Central, a taxa Selic, que a gente sempre fala aqui muito alta, vem tentando esse ajuste e de repente vem uma porrada dessa. Mas essa porrada ela não veio por um critério do presidente americano, vou lá, vou taxar o Brasil, porque o que ele fez com a Argentina foi exatamente o contrário, né? Foi em função de uma questão política, né? O filho do presidente Eduardo Bolsonaro, eu até vi um vídeo dele, Roberto, há poucos dias, ele falando e incentivando os empresários brasileiros a sair do país, ir para os Estados Unidos, que aqui você tem uma condição muito melhor, tem incentivos e tal. Então, assim, realmente eu achei muito imprudente, eu achei uma colocação terrível. Nesse momento que nós estamos vivendo, você trazer para o nosso país uma situação dessa, né, onde você pode quebrar o empresário brasileiro, Roberto, a questão não é só quebrar as empresas, não, que isso já é horrível, é desemprego, vai virar um processo, uma questão social incrível, mas vai, né, prejudicar muitas famílias brasileiras, as empresas, as famílias, vai parar de gerar renda, enfim, Roberto, vai virar um caos o nosso país. Teve já manifestações do Congresso Nacional, muitas pessoas, eu cheguei aqui essa semana, o Congresso essa semana vai entrar em recesso, Roberto, a partir de 17 tem recesso. Mas realmente, essa ação que teve, né, da extrema-direita, essa ação que vem para prejudicar o país, realmente chamou a atenção de todos, está todo mundo muito preocupado e tentando fazer as interferências. Nesse jogo das interferências, Roberto, tem um personagem que surge, que é o governador do estado de São Paulo, né, que é o Tarcísio, que eu vi há pouco também, você passando a reportagem de São Paulo, e como que a violência em São Paulo aumentou. Mas o Tarcísio quis interferir, chamando alguns membros do governo americano para poder conversar, e logo em seguida teve uma retaliação também do próprio Eduardo Bolsonaro, falando, né, tipo, quase ele falou, quem é você para você estar aqui? Quem está fazendo tudo isso aqui sou eu. Então você vê, Roberto, que essa briga pelo poder, essa vaidade que está acontecendo é prejudicial ao nosso país. Infelizmente, eu acredito em bons nomes na direita do nosso país, eu acho que tem que haver realmente, todo mundo botar a mão na consciência. O governo federal também, né, o presidente Lula, fez algumas falas também muito incisivas, eu acho também que nesse momento, Roberto, tem que ter uma diplomacia. É um momento sério, é um momento complicado, quando o presidente fala, se ele me taxar, eu vou taxar ele também. Isso é complicado. Mas, ao mesmo tempo, Roberto, ele peitou uma situação de, aqui você não manda não, aqui tem presidente, quem manda aqui sou eu. Ou seja, Roberto, nós estamos vivendo um momento muito delicado, economicamente falando, né? Nós já vemos sofrendo com a economia do nosso país, e agora uma ação dessa, do governo americano, por uma retaliação política, porque eu gosto do ex-presidente, eu acho que isso não pode acontecer, eu acho que tem que ter responsabilidade, e o governo federal também tem que ter a responsabilidade de assumir, matar isso no peito e falar, vamos conversar, porque aqui nós estamos falando da família brasileira, nós estamos falando aqui, né, de geração de emprego, nós estamos falando aqui de várias indústrias. E, Roberto, tem um detalhe importante, né? Quando o Lula fala que o Brasil, nós fornecemos alimento para quase que o mundo inteiro. Então vou deixar de fornecer para os Estados Unidos, e com essa ação do BRICS, muitas pessoas, o Lula está querendo fazer, vai jogar esse mercado, né, toda essa exportação, tudo para o BRICS. Mas não é isso, Roberto. O BRICS, ele veio uma reunião, eu participei de algumas reuniões no BRICS justamente para alavancar negócio no país, vamos alavancar. Mas quando vem uma taxação dessa, Roberto, realmente isso implica em um cenário muito ruim para o nosso país, um cenário muito ruim. Como isso vai acontecer a partir do dia 1º de agosto, nós temos um tempo, aí mais ou menos aí 15 dias, né, para poder haver aí uma negociação, para poder baixar esse nervo aí, e que eu peço aqui à extrema-direita para ter cuidado, Roberto, cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro, nem toda ação favorece. O Lula, que estava buscando a sua popularidade aí, para subir a sua popularidade, eu acho que foi um tiro no pé da extrema-direita, que isso com ele, quem consegue crescer nesse cenário é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Wilson, o Donald Trump, a gente já observou, a gente já falou sobre isso aqui, ele gosta muito de pressionar, ele vem com pressão máxima para depois tentar negociar e pegar o cara lá embaixo, né? Ele vem com o pé no pescoço, né, para depois ele tentar negociar. Eu tenho feito uma observação porque eu já fiz uma reportagem uma vez, levei 1 semana e meia quase no Vale do São Francisco, que é no Nordeste.
E me, assim, surpreendi eu chegar naquela região lá e me deparar com a produção frutífera, com irrigação a partir de água do Rio São Francisco. Eles utilizavam uma técnica, assim, técnicas modernas para irrigação, porque onde você tem água, você tem o solo tratado, você tem boas frutas. E você, por exemplo, com o solo no Nordeste com água, você vai produzir todo tipo de fruta ali. Irrigado, você produz fruta até no deserto. Mas ali produziu. Ali estava produzindo manga, uva. Saboreei vinhos maravilhosos em Petrolina, porque tem lá uma fabricação de vinho com a uva que é produzida no Vale de São Francisco. Então tem um polo de vinícola lá que pouca gente sabe disso. E qual é o mercado ali das frutas do Nordeste, daquela região lá? Era lá que tinha, por exemplo, uma fazenda do Marcelo Crivella, ele fazia a campanha aqui no Rio em cima da fazenda, o Milagre no Sertão, mas não, era uma fazenda com água, com irrigação, com técnicas israelenses de gotejamento. Aí dizia que era milagre. Chamava de milagre, Roberto? Aí chamava de milagre, era milagre que ele fez, tá levando comida pro Nordeste, matando a fome. Fez campanha, se elegeu senador aqui no Rio, sim, primeira vez. Mas aí o que acontecia ali? Eu perguntei a um produtor, mas vem cá, eu nunca comprei essa fruta no supermercado, nem no hortifruti aqui, por quê? Ele, não, essa aqui não é aqui pro mercado interno, essa fruta vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, porque fica aqui o que sobra, o que não entra no mercado de lá, porque eles não aceitam, porque não está dentro das especificações dele. E a gente vende no mercado interno, a gente distribui. Agora essa daqui não, é para o mercado de lá. Aí chamou a atenção aquilo, por quê? Os Estados Unidos sempre foi um mercado muito protecionista. A Europa, muito mais protecionista. Você entrar com mercadoria na Europa, agricultor na Europa é o negócio assim, mais reativo que existe. Fecha a rua, bota trator na rua, joga trator debaixo da Torre Eiffel, se for preciso, ali em Paris. Terrível. Ele falou, não, tem um período que a gente consegue entrar lá. Quando é verão nos Estados Unidos, na Europa, a gente não entra de jeito nenhum. Você não consegue botar fruta lá dentro, difícil. Mas quando vem o inverno, que é neve na Europa, é neve nos Estados Unidos, e o grande fornecedor para os Estados Unidos, que é o México, ele não consegue botar fruta lá dentro. Aí a gente vende tudo, a gente exporta aqui pelo Porto de Pernambuco, vende tudo. Então, nesse momento, o Donald Trump ele pode meter o pé no pescoço de todo mundo, por quê? Porque lá é verão, ele tem fruta, ele tem commodity lá. Agora, quando chegar o inverno, ele quer chegar lá no inverno e renegociar com o pé no pescoço. Então, exatamente. Ele vem com essa retórica que é por causa de Bolsonaro, que é por causa disso, que é por causa daquilo, mas assim, o cerne dessa questão é o pé no pescoço para negociar mais vantajosamente ali na frente. E outra coisa, a desdolarização da economia mundial, esses países do BRICS negociando na própria moeda. Você teve com o Vietnã, um grande fornecedor de mercadorias lá, é o Vietnã, de insumos. Sim. Olha quem está metido dentro do BRICS. Você está vendo ali um polo euro-asiático e você está vendo uma multipolaridade, os países negociando entre si fora da órbita norte-americana. Então é o seguinte, tem muito mais, assim, no reino tem algo de muito mais podre no reino da Dinamarca do que só Bolsonaro. Bolsonaro é só o abre-alas dessa situação, é só o bobo da corte, né? Fomos nós impusemos isso. É isso aí. Pô, na verdade, Roberto, o que você está falando aí é pura verdade. O Bolsonaro é o criador da cortina de fumaça, né, Roberto? Cortina de fumaça é o boi de piranha da história. Porque o que você fala é uma grande realidade. O presidente americano, ele é um estrategista, né? E ele coloca, você fala, ele vai todo mundo, ele taxou logo no início, todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo, aí foi chamando um por um e foi negociando, já negociou com China, enfim. E com o Brasil não vai ser diferente. Mas ele aproveitou o gancho e falou assim, vou dar essa coisa aqui, que não vai ficar ruim para mim, que eu vou jogar o Bolsonaro nessa situação aqui, entendeu? E eu vou aproveitar essa cortina de fumaça. E é o que você falou, quando chegar agora, ele tá de patrão, ele tá bonito, verão, tudo certo. Mas quando chegar o inverno, Roberto, realmente para leis lá, a coisa vai piorar, né? Então até lá ele quer negociar isso agora para poder... Nos Estados Unidos, no inverno, nos Estados Unidos tem uma coisa que assim, tem muita coisa. Tem muito rato dentro de casa, tem muita barata. É barata aos borbotões, que a barata foge da neve, vai tudo para dentro das casas. Então tem que ter muito remédio de barata e falta comida, esvazia tudo. Roberto, mas você acha também que essa reunião do BRICS
né? Foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Igual você falou, eu tô até aqui, ó, tô com um crachazinho aqui do Eu Vietnã iria aqui. participar também, só que foi muito em cima, tinha outras tarefas, acabei não indo. Mas Mas você acha que essa provocação, o presidente americano achou isso como uma provocação também dessas alianças do BRICS, o país está se negociando entre si, essa incomoda. desdolarização, como você está falando, Incomoda incomodou muito muito. ele. É. Ele aproveitou esse momento para dar essa porrada, tipo assim, ó, todo mundo cuidado aí porque eu estou aqui. Mas na verdade, Roberto, a reunião aqui, as conversas continuaram da mesma forma, os tratados foram feitos da mesma forma, as Mesma negociações coisa. continuaram, né? É E inexorável. eu acho que isso é um caminho que o mundo vai tomar, Roberto. Ninguém quer ficar refém de um presidente americano. Nenhum país quer ficar refém. Então, acho que cada qual vai buscar suas soluções aí, mas a gente fica muito preocupado aqui no Brasil, Roberto, porque realmente isso Eu, pode gerar um transtorno muito grande, né? o Wilson, o meu avô, minha mãe, o meu pai repete isso, meu pai repetia isso, minha mãe repete, minha mãe que fez agora 90 anos, fala sempre isso, que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Antigamente você tinha uma bipolaridade, você tinha dois gigantes que se contrapunham no cenário mundial, no pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética. Com a queda do muro de Berlim, você vê um enfraquecimento do polo soviético, né, do polo que era o chamado polo socialista, comunista, e você tem uma unipolaridade. Aí você vê emergir uma grande nação com maior potência militar, econômica, bélica, mandando e atuando como cacete do mundo, fazendo intervenção, fazendo guerras, dominando, espoliando. Quando você vê a volta, a retomada de uma multipolaridade surgindo no cenário novamente, China, Índia, você vê surgindo a Rússia, que é um grande polo. Você vê esses países hoje criando a rota da seda, criando um mercado paralelo fora dessa órbita. Os caras entrarem em parafuso com o mundo dolarizado e eles ali, porque os Estados Unidos resolveu sempre muito fácil. Era só imprimir dólar, dava um problema lá, imprimir mais dólar, jogar no mercado, o mundo todo precisando de dólar, o mundo todo agarrado em dólar, petróleo atrelado a dólar. Aí você vê agora o pessoal vendendo petróleo na própria moeda, recebendo, negociando tudo na própria moeda. Saiu, desatrelando-se do dólar. A China vendendo suas reservas em dólar, a Rússia vendendo suas reservas em dólar, o pessoal cobrando, convertendo, pegando mais ouro. Então, assim, isso está mudando. Isso a longo prazo vai promover uma crise interna dentro dos Estados Unidos que vai ser um negócio devastador. E já começa a dar esses Sem sintomas. precedentes, não, Roberto? Vai ser sem Isso vai precedentes. explodir internamente nos Estados Unidos, custo de vida altíssimo. E essa questão da moeda, Roberto, você vê que os países também, né, estão fazendo suas reservas também através da moeda do Bitcoin, que essa semana disparou novamente. E as pessoas, não. Nesse não, Roberto, já está batendo aí, já passou de 120 mil dólares e vai continuar explodindo. E vários países já estão fazendo suas reservas em ouro, na criptomoeda, né, a principal, que é o Bitcoin. E isso aí também está assustando também o governo americano, apesar dele ser um dos apoiadores, né, dessa questão dessa Hoje moeda o descentralizada. Trump é porque ele comprou moeda, porque ele comprou muita criptomoeda para ele, né? Então ele está apoiando. Ele quer que cresça porque ele comprou um monte. Comprou um monte. Aí o governo, enquanto é Trump, o governo norte-americano apoia, porque é negócio dele. E o Trump é um homem de negócio, cara. Ele não é um homem de país, bandeira norte-americana. Aquilo é tudo na fachada. Ele é o caixa registrador, né? Bateu, opa. Ele apareceu na mídia como um bilionário, né? Um empresário bem-sucedido. Então ele pensa como empresário, ele age, ele trata a questão, por isso que ele sai taxando, começando a negociar. Ele é um negociador, Roberto. Na verdade, ele quer negociar com todo mundo como empresário, né? Mas a política é diferente, Roberto. Ele pode aí também arrumar grandes problemas e vários inimigos nesse cenário, Roberto. Certamente. Ô Wilson, eu vou chamar agora uma outra reportagem, fica aqui comigo ainda, porque a gente vai avaliar aqui. Porque o que o governo brasileiro está fazendo agora, nesse exato momento, o Alckmin, que é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, ele me parece que vai reunir-se com alguns setores, ele pretende reunir com o agro, com industriais, com exportadores, e ele pretende também reunir-se com o outro lado da moeda, que são os empresários norte-americanos que compram as mercadorias aqui no mercado brasileiro, para entender melhor esse processo e estudar essas contramedidas que o governo brasileiro vai aplicar, né? Que é chamada a lei da reciprocidade. Mas vamos aqui acompanhar aqui na reportagem.
O governo definiu o diálogo interno como primeira reação a esse tarifaço de Donald Trump. As primeiras conversas, né, que vão acontecer entre o governo e os setores mais impactados, elas são marcadas para amanhã. Primeiro a gente vai ter uma reunião entre, né, o governo e representantes da indústria e depois à tarde com representantes do agronegócio. O vice-presidente Geraldo Alckmin é quem vai conduzir essas conversas como presidente do comitê de emergência que foi criado, né, para responder a essa ofensiva americana. No primeiro momento, o presidente Lula não deve participar dessas conversas e a ideia é entender o que será possível negociar a partir dos relatos dos empresários e buscar com eles também uma solução negociada, uma estratégia de reação. Num segundo momento, o governo quer conversar também com as empresas brasileiras que importam produtos americanos e com as empresas de lá que também serão afetadas. Geraldo Alckmin, na coletiva que concedeu aqui aos jornalistas, citou outras reuniões que o governo tem feito, né, com os norte-americanos para tentar resolver, né, questões mais antigas e disse que agora a prioridade do governo é reverter essa tarifa de 50%. Ele também desmentiu duas informações, disse que o governo ainda não tem uma contraproposta e desmentiu também a informação de que o governo pediu uma prorrogação do prazo. Eu preciso falar também aqui sobre a regulamentação da lei da reciprocidade. Isso foi discutido aqui no Palácio do Planalto e a expectativa é que essa regulamentação seja publicada no Diário Oficial entre hoje e amanhã, mas essa não é uma medida, né, para ser usada imediatamente, até porque a prioridade agora ainda é negociar. A gente separou um trechinho da fala do vice-presidente. Veja aí. O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo, né, e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos para o setor privado também participar e se mobilizar. As empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil, Estados Unidos, todo o empenho em rever essa questão. Wilson, então aí o que vai se propor agora, o que vai se conversar primeiro, ele vai ouvir o pessoal pelo que ele está falando, né? Não é isso mesmo? Isso, é isso aí. É isso aí, Roberto, o caminho é esse. Eu acho que o Alckmin é a pessoa mais indicada, né, pela sua experiência, pelo seu legado que ele já traz aí. Eu acho que ele é a pessoa mais indicada para, nesse momento, estar reunindo, sim, os setores. É o que eu falei, tem que ter agora calma, diplomacia, saber conversar, né? E é o que ele está fazendo, está chamando aí as empresas, não só as empresas brasileiras, como os americanos também, que vão sofrer também as consequências disso, e tentar aí equacionar. Mas o governo, Roberto, você vê que na fala dele também está sendo duro. Ninguém está pedindo renovação, aumenta o prazo. Não. Ele está taxando. E essa lei da reciprocidade, Roberto, isso aí é que me assusta um pouco, né? Mas, enfim, vamos torcer para que eles consigam alinhar essa situação toda, entrar num acordo aí para que as coisas, né, realmente sigam um caminho melhor, para que a nossa empresa, para que a nossa economia brasileira que não sofra as consequências desse impacto e que essa política, Roberto, a gente espera muito, né? Que, bom, hoje nós temos o governo, então vamos todo mundo apoiar o governo, amanhã vai ser outro governo, vamos todo mundo apoiar esse governo, que essas guerras, Roberto, essa vaidade, essa briga pelo poder, ela tem que ser medida, né? Então a população brasileira tem que observar que certas coisas é muito prejudicial, é igual o Ministério da Saúde adverte. A política agressiva e extremista, seja de esquerda ou de direita, é prejudicial à saúde da população brasileira. Eu espero muito que o presidente Alckmin consiga resolver essa situação no diálogo, Roberto, porque tem que ter diálogo nesse momento, antes de chamar os setores aí, é o que ele está fazendo e a gente torce para dar certo, né? Porque se houver, né, a reciprocidade à altura, Roberto, aí o negócio vai ficar tenso, meu amigo. Vai, Wilson, deixa eu só alertar aqui, a extrema-direita tá me atacando aqui, tá me dando pancada aqui, dizendo que eu tô falando bobagem, que eu tô com bola de cristal. Não tô com bola de cristal, eu só estou avaliando o cenário com base, né, no que pode acontecer. A gente nunca dá aqui, vai acontecer isso, não, a gente analisa perspectivas, né, são cenários que a gente avalia que pode ser assim que vai. Agora, se for assim, pode ser de outra forma. Daqui a pouco pode ser que chova, pode ser que caia sol, pode ser como é que a gente vai
vai estimar. Pode ser que o cara banque tudo, né? Não, vou levar isso até o final. Eu sou o Trump, porra! Né? Vai subir numa mesa, rodar, né? Rodar a baiana. Eu não sei, pode ser. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal aqui, o Marco Aurélio Francisco de Assis. Bom dia, Marco Aurélio. Doutor Mário Filho. Doutor Mário Filho é advogado, ele é presidente da Prev Campos, que é o Fundo de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Campos dos Goitacazes, ex-procurador-geral do município de São Francisco de Itabapoana, no norte do estado. Deixa eu também cumprimentar aqui o professor Sérgio Sena, de São João da Barra, cidade lá que cedia ao Porto do Açu. A Solange Prata, que está em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, porque aqui a gente tem assim o pessoal que é dos mais diferentes pontos, né, fora do país. O Fábio Lima, que está em Lisboa, Portugal. Deixa eu cumprimentar aqui também Sonorento. Sonorento, ele está em Angola. Está na África. Roberto, a plataforma está atingindo aí muitos pontos, Roberto. Isso é muito bacana, muito legal isso. Ah, aqui rapaz. Aqui o pessoal, aqui o Fabinho Eduardo, que é lá de Santo Eduardo, região norte de Campos, é na divisa. É na divisa com o Espírito Santo. Deixa eu conversar aqui também com o Wallace. O Wallace Wilson, ele mora na cidade de Presidente Kennedy, ele fez um negócio genial. Ele criou um aplicativo de transporte urbano que já tem 160 pessoas cadastradas em Presidente Kennedy, Marataízes, em várias cidades, Itapimirim, no Espírito Santo, assim, uma coisa inovadora que eles fizeram lá, muito legal. É o concorrente do Uber, então o cara não chama o Uber, chama pelo aplicativo dele, que é o Leva BR. BR Leva. Roberto, você sabe que isso aí está sendo uma tendência em algumas cidades. As próprias cidades estão criando seus aplicativos. E eu vou conversar com ele para explicar isso aqui. O presidente Kennedy está com problema, né, Roberto? Meu Deus, nós vamos conversar sobre isso aqui, hein, sobre o presidente Kennedy agora, depois do recesso. Nós vamos voltar. O negócio lá tá brabo, rapaz. Tá brabo. Presidente ele tem que botar esse aplicativo com carro blindado, Roberto. Blindado. Presidente Kennedy para um grande presídio, só falta cercar. Ali tá tenso. Tá tenso. Wilson, querido, bom dia para você, boa semana. E a gente vai voltar a conversar ainda essa semana ainda, porque isso tudo aí vai ter papo. A gente tem que trazer o Leão também do Instituto Coalizão aqui para participar conosco, pra gente fazer uma resenha de conversar. Leão e a Michele. Um abraço, querido. Bom dia. Irmão, um abraço para você, tenha uma ótima semana aí. Voltamos a falar essa semana, né? Como eu falei, o Congresso vai parar dia 17, né? Vai ficar aí 15 dias, vai voltar com a pauta para agosto, mas essa semana ainda eu vou estar, daqui a pouquinho eu estou indo para o Congresso, vamos nos atualizar para a gente poder estar aqui comunicando, né, com todos os seus essas pessoas que participam das múltiplas plataformas no Brasil e no mundo, Roberto. Meu irmão, ótima semana,